Nosso personagem principal é Satomi. Desde jovem, ele foi vítima de desastres naturais. Enquanto não sabia para onde ir no campo de refugiados, de repente um monstro apareceu do nada e mergulhou direto no meio do campo. Parou bem na frente dele, dando-lhe um grande susto. 10 anos depois, ele cresceu e trabalha para uma empresa de segurança civil. Esse inspetor não confia nele, mas ele quer que o inspetor pare de divagar e vá direto ao ponto principal. Ele o leva ao quarto andar. Ele ouviu relatos sobre monstros, mas policiais como ele não podem entrar até que a segurança civil chegue. Ele se pergunta sobre seu parceiro porque a segurança civil sempre trabalha em duplas, mas acaba de lembrar que perdeu seu parceiro no caminho. Ao chegar ao local, o inspetor ouve que 2 pessoas desobedeceram ordens e entraram. Então Satomi arromba a porta e entra correndo para ver um homem mascarado. Os 2 soldados já estão mortos. Ele pensa que o homem está do lado deles, mas na verdade ele é quem matou esses 2 inspetores, então ele corre para atacar. As pessoas que entram de fora são todas cuidadas. Ele se apressa para chutar o homem na cabeça, mas mesmo que a cabeça dele tenha virado quase 180 graus, ele ainda consegue voltar ao normal. Ele então precisa ir embora e avisa que será ele quem destruirá este mundo. Ele tem que deixar o alvo escapar e diz ao inspetor para limpar e isolar a área. Enquanto isso, a parceira de Satomi, Inju, tem andado por aí procurando por ele quando encontra um homem ferido. A pequena menina sabe que ele foi mordido por um monstro, então ela quer que ele diga suas últimas palavras. Ele então se transforma em uma aranha e lança teia em Inju, depois a chuta para longe. Satomi e o inspetor chegam e abrem fogo contra ele, mas balas normais são inúteis. Apenas balas pretas feitas de um metal especial podem impedir que eles se regenerem. Inju retorna neste momento e chuta a aranha em pedaços. A menina corre para abraçar Satomi e informa ao inspetor que ela e Satomi são uma dupla. Mas o inspetor percebe que a menina é uma criança amaldiçoada. Ambos se lembram que é hora do desconto no supermercado, então saem correndo primeiro. O inspetor fica encarregado de limpar essa bagunça. Ele sabe que crianças como a Inju nascem para lutar contra monstros. Pessoas como Satomi são designadas para controlar os poderes dessas crianças, e elas são a esperança da humanidade. Ele então volta para se encontrar com sua presidente, Kisara. Ela realmente quer repreendê-lo porque ele só se lembrou do desconto do supermercado e esqueceu de receber o pagamento da polícia. Ao ligar de volta, eles não vão pagar, e o resultado é que ele trouxe 2 pacotes de brotos de feijão. Ela acha difícil administrar a empresa por causa de um funcionário como ele. Este mês, ambos passarão fome novamente. Kisara ainda não encontrou a fonte de infecção em lugar algum, e ninguém a viu, então ela terá que investigar mais. Ela então tem que ir ao hospital. Ela se lembra de que, no passado, ele estabeleceu a meta de encontrar seus pais porque acreditava que eles ainda estavam vivos, mas ele não gosta mais de falar sobre isso e acha que seus pais também estão mortos. Em seguida, ele vai até a professora que também é legista. Quando ele chega, ela o assusta e não sabe como ele consegue viver sendo um cara tão preguiçoso e inútil. Ela quer que ele comece a mudar se quiser que Kisara o note. Kisara o protege há muito tempo do irmão e da família dela, mas agora ele tem confiança de que é forte o suficiente para proteger Kisara em troca. Ela lhe dá um prato de comida e, obviamente, ninguém ousa comê-lo. Ele veio aqui para perguntar sobre a fonte da infecção. Ela contou a ele sobre o mecanismo do vírus monstro. Quando ele infecta e se desenvolve a ponto de se transformar em um monstro, criará uma nova habilidade, então é possível que o monstro que eles estão procurando possa ter a habilidade de se disfarçar. Mas ele e Inju não deixarão esse monstro agir descontroladamente por muito tempo. À noite, ele e Inju comem apenas brotos de feijão e Inju ainda come feliz e até elogia que está delicioso. Ele quer que Inju vista roupas adequadas. Depois de comer, ele vai limpar e dá a Inju uma injeção estabilizadora antes de dormir. Inju não o deixa ir dormir sem fazer nada com ela, então ela vai incomodá-lo. Na manhã seguinte, ele e Inju tomam café da manhã e vão para a escola. Inju quer que ele fique tranquilo porque ninguém descobriu a identidade dela ainda. A menina vai para a escola e parece muito feliz, então ele se sente aliviado. Ele sabe que a natureza das crianças amaldiçoadas é que elas são crianças nascidas de mães infectadas com o vírus. Porque eles podem impedir que o vírus se desenvolva e obter força extraordinária, muitas pessoas não veem essas crianças como humanas.
Os humanos foram forçados a construir pilares de metal que os monstros odeiam para sobreviver. Após muitos experimentos e falhas, os humanos se prepararam para enfrentá-los. Muitas pessoas podem ver crianças como Inju como uma maldição, mas ainda precisam reconhecer que elas são as armas para lutar contra os monstros. Essas crianças são a última esperança da humanidade. Mais tarde, na escola, Satomi recebe uma ligação de Kisara informando-o de que o Ministério da Defesa lhes atribuiu uma tarefa. Ambos chegam e são imediatamente confrontados por um homem que os menospreza porque Kisara é muito jovem. Esse cara também provoca Satomi, mas o chefe dele manda ele voltar para a posição. Eles então se sentam à mesa de reunião e o general permite que se retirem, porque se for logo após o plano, não serão mais autorizados a se retirar. O líder da cidade de Tóquio, Tenchi, ligou. Ao lado de Tenchi está o avô de Kisara, que o adotou. Tenchi os designa à missão de encontrar a fonte da infecção e recuperar a caixa para que essa pessoa a leve de volta. Kisara pergunta o que há dentro que exige chamar as pessoas mais importantes aqui, mas ela não diz. De repente, o homem mascarado aparece. Ele se posiciona no meio da sala e se apresenta como Haruko. Ele entrou matando algumas moscas que bloqueavam seu caminho. Ele também tem uma filha adotiva chamada Hina. Ele veio aqui porque quer participar dessa corrida. Ele revela que dentro da caixa está o tesouro das 7 estrelas. Ele quer que eles apostem suas vidas nesta corrida para torná-la mais interessante. O cara fanfarrão de antes corre em direção a ele com uma espada, mas é jogado para trás, perdendo a espada. Mesmo quando disparam armas contra ele, ele tem um escudo para bloqueá-las. Ele substituiu algumas partes do corpo por maquinaria feita de metal preto. Ele se reintroduz como uma unidade mecanizada das Forças Especiais do Exército 787, Haruko do Plano de Evolução Humana. Em seguida, lança as balas embutidas em seu escudo ao redor. Satomi consegue puxar Kisara para se desviar. Ele também dá um presente a Satomi antes de partir. De repente, alguém entra para anunciar que o presidente do Conselho Executivo, que era o único ausente da reunião, morreu, e que essa pessoa perdeu a cabeça. Satomi entendeu o que estava no presente, e Tenchi ordenou que eles encontrassem a caixa antes de Haruko, caso contrário, ele a usaria para derrubar os pilares de metal preto. Ele então foi às compras com Inju, e no caminho encontrou uma criança amaldiçoada. A menina foi acusada de roubo e agressão. A polícia então veio prender a menina e Inju realmente queria salvá-la, mas Satomi segurou Inju. A outra menina foi presa enquanto Inju o culpava por não salvá-la. Sentindo-se bastante culpado, ele correu atrás deles, e quando chegou ao local onde a polícia tinha ido, descobriu que eles tinham matado a menina a tiros. Ele ficou com o coração partido por nem todos verem as crianças amaldiçoadas com simpatia. Então percebeu que a menina ainda estava viva, então a levou ao hospital para tratamento. Depois ele saiu e por acaso encontrou Haruko novamente. Ele queria que ele se juntasse ao seu lado porque também vê esta cidade como um erro. Ele obviamente recusou, então Haruko fez Hina aparecer para atacá-lo. Inju veio ajudá-lo e Haruko ainda o convidou, tirando uma mala de dinheiro para suborná-lo. Ele recusou imediatamente e Haruko disse que ele se arrependeria e mudaria de ideia no dia seguinte. No dia seguinte, ele ouviu que a identidade de Inju como uma criança amaldiçoada havia sido revelada. O professor achou que ele havia escondido isso deles, mas se não tivesse, eles teriam permitido que Inju se matriculasse? Ele foi para casa procurar Inju e não conseguiu encontrá-la, então foi para os subúrbios procurá-la. Tenchi tentou implementar políticas para integrar crianças amaldiçoadas, e parece que essas políticas não ajudaram em nada esta sociedade. Satomi foi a um esgoto subterrâneo para encontrar abrigo para crianças amaldiçoadas. Um homem que também simpatiza com crianças como ele mora aqui e ensina as crianças a se controlarem para que seus olhos não fiquem vermelhos e revelem sua identidade. Ele perguntou sobre Inju, mas o homem nunca a tinha conhecido. A razão pela qual ele procurou por aqui é porque este lugar é a cidade natal de Inju. O homem o aconselhou a encontrar um novo parceiro porque, afinal, pessoas da segurança civil como ele só veem essas crianças como ferramentas. Mas ele odeia essa forma infantil de pensar porque, em um ano de convivência com Inju, ele a transformou de uma pessoa sem alma na criança alegre que é agora. Ele pediu desculpas por gritar e depois saiu, e ele não acreditava que Inju pudesse deixar uma boa pessoa como Satomi.
Depois disso, ele foi se encontrar com a professora e ela o fez perceber quão diferente seu pensamento era das pessoas normais. Sua visão das crianças amaldiçoadas era muito diferente dos outros, e por isso ele estava tão ressentido. Ele então ouviu que Inju havia retornado à aula, então foi verificar e viu a garota sendo afastada por seus colegas de classe. Ninguém se levantou para protegê-la, então Satomi levou Inju embora e deixou-a saber que eles não eram mais seus amigos e queriam que ela mudasse de escola. Ele sempre estaria ao lado de Inju, mesmo que o mundo inteiro lhe virasse as costas. De repente, um helicóptero chegou, e Kisara os informou que eles tinham encontrado o monstro infeccioso. Ambos pegaram o helicóptero e descobriram que esta aranha tinha usado sua seda para criar asas e voar no céu. É por isso que muitas pessoas não perceberam, porque quem pensaria que uma aranha poderia voar? Inju desceu primeiro, então Satomi disse ao piloto para voar mais baixo. Ele desceu com uma corda e tropeçou, mas Inju, após alguns chutes, quase matou a aranha e pegou a caixa. Ela acreditava que se lutasse e protegesse seus amigos, eles mudariam sua visão sobre ela. Então Satomi foi até onde estava a caixa misteriosa, e Haruko apareceu e exigiu tomar a caixa dele. Inju também foi forçado a lutar contra Hina. Ele correu para atacar, mas sua armadura bloqueou e ele disparou contra ele. Ele também enviou um escudo para pressioná-lo contra as rochas. Ele precisou dizer a Inju para correr e buscar ajuda. Assim que Inju fugiu, foi apunhalado 2 vezes por Hina, e levou mais 2 tiros de Haruko, caindo no rio. Mais tarde ele acordou e Kisara estava ao seu lado. Ela informou-lhe que ele esteve em coma por um dia, e que seu coração voltou a bater no final da cirurgia. A caixa que Haruko levou continha algo que poderia invocar um monstro de nível 5. O nível 5 é o nível mais alto de monstros quando são muito grandes e não são afetados por colunas de metal preto, e a sua existência poderia causar extinção em massa como há 10 anos. Haruko tinha escapado da cidade para iniciar o processo de invocação, e o governo teve que lançar uma caçada. Satomi queria ir detê-lo. Embora soubesse que poderia morrer, ele estava pronto para isso. Kisara mostrou-lhe que Inju estivera deitado ao seu lado desde o final da cirurgia até agora. Tenchi então o chamou e quis que ele participasse da operação para capturar Haruko. A razão ele certamente sabia. Ele então respondeu que participaria, e a professora trouxe equipamento e algumas garrafas de remédios para ele usar quando necessário. Ele se lembrou de quando ela modificou seu corpo há 10 anos. Ela sabia que era imperdoável, mas ele nunca a ressentiu. Ele então encontrou Inju novamente e partiu com ela. Os dois, junto com outros pares, deixaram a cidade de helicóptero e foram deixados na floresta. Depois de se moverem por um tempo, Satomi e Inju encontraram um monstro de nível 4 e tiveram que fugir dele. Ambos desceram temporariamente por um penhasco para evitá-lo. Depois de um tempo, eles descobriram uma casa antiga com luz, então entraram gradualmente para verificar e encontraram uma menina lá dentro. Ele reconheceu a garota como a parceira do cara que causou problemas com ele na reunião. Notando que a garota estava ferida, ele pediu a Inju para ficar de guarda do lado de fora enquanto ele a enfaixava. A garota se chamava Kaio, e o nome do seu parceiro era Xiaodian. A garota e Xiaodian tinham se separado após encontrar um monstro grande. Kaio usou inconscientemente balas explosivas, causando a separação dela e Xiaodian. Eles também enfrentaram várias duplas no caminho porque Xiaodian tinha medo de que outros roubassem a recompensa. Kaio estava bastante ciumenta de Inju porque Inju podia viver com uma pessoa gentil como ele. Embora Kaio tivesse que matar pessoas, ela acreditava que se acostumaria em breve. Mas ele lembrou a garota que matar pessoas é muito assustador, e ainda mais assustador quando se acostuma com isso. Ela o achava muito gentil, mas também muito misterioso e assustador. Kaio admitiu que o que ele dizia era verdade. Ele a ajudou a entender sentimentos que ela nunca havia conhecido antes. De repente, Xiaodian ligou para informar que havia encontrado Haruko. Todos os 3 tiveram que ir juntos, e no caminho Kaio ficou para trás e entregou Xiaodian a Satomi. Ela cuidaria dos que o seguiam. Ele correu lá para baixo e viu que Xiaodian e muitos outros tinham sido mortos. Haruko também se revelou, e Kisara estava confiante de que ele venceria. Porque muitos anos atrás, quando os pais dela foram mortos, Satomi perdeu um braço, uma perna e um olho enquanto a protegia. E agora você conseguiu perfurar a armadura de Haruko. Ele imediatamente se apresentou como também sendo um ex-membro das Forças Especiais do Exército da Unidade Mecanizada 787 do Plano de Evolução Humana.
Haruko sentiu-se realmente vivo e lutou mais ferozmente. Os dois adultos então lutaram contra as duas crianças. Ele ainda queria que Ri se juntasse ao seu lado, mas ele recusou repetidamente. Então ele mirou em Inju, forçando Ri a se apressar para defendê-la e receber um golpe fatal dele. Ele pensou que morreria ali, mas usou os frascos que o professor lhe deu. Isso daria a Ri habilidades regenerativas semelhantes às de um monstro, mas usá-lo significava aceitar tornar-se uma pessoa amaldiçoada. Ri não hesitou em injetá-lo e ganhou o poder. Ele se recuperou e deu um soco em Hina, arremessando-a para longe. Ele também perfurou a defesa de Haruko, chutando sua máscara e fazendo-o cair direto no mar. Seu sinal desapareceu, mas a má notícia era que um monstro de nível 5 havia sido invocado. No entanto, Kisara tinha um plano. Ela lembrou Ri de olhar para o canhão abandonado ali. Esta arma havia sido abandonada há muito tempo, mas seu poder era tal que um tiro poderia derrubar um monstro de nível 5. Seu trabalho era apenas iniciá-la enquanto a equipe de Kisara cuidaria do disparo. Mas um incidente ocorreu forçando Satomi a ir à sala de munições para verificar, somente para descobrir que não restavam projéteis. Ri teve que remover o seu braço para usar como projétil substituto. Mas o campo magnético impediu a equipe de Kisara de controlá-lo mais, então Ri teve que mirar manualmente. Ri então tentou mirar em um objeto a 50 km de distância com um braço. Ri não conseguiu mirar corretamente, então Inju decidiu ajudar você. Inju ajudou Ri a recuperar a compostura e então disparar. O monstro foi atingido diretamente e não poderia sobreviver, explodindo em pedaços. Inju então adormeceu dentro da arma enquanto Ri saiu para procurar Koya. Ri encontrou a garota gravemente ferida. Ela perguntou sobre seu parceiro e Ri mentiu que ele estava a salvo. A garota estava prestes a se transformar em um monstro, então ela queria que Ri a ajudasse a morrer enquanto ainda era humana. Ela via Ri como o único amigo que tinha, e aconselhou Ri que, se algum dia se perdesse no futuro, seguisse em direção à luz. Ri teve que atirar para acabar com a vida de Koya, e depois um helicóptero veio buscar os sobreviventes. Ri então foi se encontrar com seu pai adotivo, que também era o avô de Kisara. Ele sabia que Ri foi quem causou os eventos recentes e até usou deliberadamente Hina para fazer as pessoas verem o perigo das crianças amaldiçoadas. Ri originalmente odiava aquelas crianças porque essa foi a razão pela qual sua esposa morreu. Ri escolheu acreditar em Inju e então partiu. Ri não esquecerá a bondade que ele mostrou a Ri, mas não concordará com o que Ri fez. Ri então saiu e lembrou-se de quando perguntou a Tenchi sobre a verdadeira natureza dos monstros. Ela não te contou, e descobriu que para acessar informações confidenciais precisava melhorar sua classificação neste trabalho de segurança civil. Então, Ri decidiu voltar para Inju e continuar vivendo com ela. Você também tentará melhorar sua classificação para descobrir a natureza dos monstros e, ao mesmo tempo, a razão do seu nascimento. Ri então foi para o lugar de Kisara treinar com Inju. A garota agora conseguia atingir velocidades mais rápidas que balas. Mas Ri queria que Inju não chutasse alto enquanto usava uma saia. Kisara viu que Ri ainda não tinha encontrado uma nova escola para Inju, mas o que quer que precise ser feito ainda requer dinheiro. E convenientemente, Kisara informou Ri que Tenchi o tinha contratado como guarda-costas. Ri então foi encontrar Tenchi e ela informou que o presidente da região de Osaka viria a Tóquio para uma visita. Como seu pai adotivo estaria fazendo um discurso na China, ela precisava que ele trabalhasse como guarda-costas e já tinha uma equipe de segurança preparada. O chefe desse time de segurança, Takuto, também queria a sua ajuda, mas ele veio aqui apenas para ouvir a explicação sobre ser escolhido, ainda não aceitando o trabalho, e ela vai esperar pela sua resposta. Ao sair, ele se perdeu e Takuto veio pedir para ele recusar o trabalho porque a posição de guarda-costas era dele. Mas ele sacou sua arma em resposta, forçando-o a sair. A segurança então correu por causa do som do tiro, então ele pediu que dissessem a Tenchi que aceitaria o trabalho. Ao sair, Satomi viu um grupo de bandidos intimidando uma garotinha, então ele foi resolver a situação. Vendo que ele era segurança civil, eles fugiram imediatamente. Ele limpou o rosto da menina e perguntou sobre a situação dela, mas ela continuava caindo no sono. Através de apresentações, ele soube que a menina era do tipo notívaga e seu nome era Tina. A garotinha não se lembrava muito sobre onde morava e outras coisas, então ele teve que dar a ela o seu número para ligar, se necessário. Ela ligou para confirmar, e então se lembrou onde era sua casa, por isso foi para casa. Naquela noite descobrimos que Tina era na verdade uma assassina enviada de outra área para assassinar Tenchi. Depois de voltar para casa e preparar seu equipamento e recuperar sua arma, ela foi descoberta por um policial.
O policial pensou que ela havia fugido de casa, mas o mestre de Tina disse para ela lidar com o bondoso policial. Satomi e Enju compraram algumas coisas e voltaram para casa, percebendo a cena do crime deixada para trás, mas deram pouca atenção antes de irem embora. Enquanto estavam preparando o jantar, uma menina veio e desmaiou na frente da sua casa. De acordo com Satomi, essa menina era Miori, a filha do presidente de uma corporação de armas. Kisara também veio e pediu para ele fazer comida para ela, e então ela desmaiou também. Ele pediu a Enju para vigiar essas duas meninas porque elas se odiavam, então deixá-las soltas causaria problemas. Quando as duas meninas foram alimentadas, começaram a discutir entre si. Kisara acusou Miori de ser aproveitadora e de falar demais, enquanto Miori mencionou como a empresa da sua família havia fornecido tantas balas para Satomi usar livremente e sem nenhum custo, com a condição de que ele devia frequentar a sua escola e possivelmente se tornar genro de sua família no futuro. Se ele estivesse nessa situação, de que lado ele escolheria? De um lado, uma jovem rica com um histórico inegável e do outro lado, uma linda garota com todas as utilidades fornecidas, também de uma família significativa, mas que prefere a independência? Deixe sua opinião nos comentários. As duas garotas pegaram espadas e armas para brincar, então Satomi e Enju moveram a mesa para outro canto. E assim, o aluguel de Satomi aumentou novamente. Na manhã seguinte, ele foi ao lugar de Tenchi para trabalhar como guarda-costas e encontrou a presidente Osaka. Ela sabia que ele conhecia essa pessoa, então ele disse francamente que ele era um ditador e que ela deveria ter cuidado. Assim que o encontrou, cumprimentou Satomi e ficou surpreso que ele ainda estava vivo. Percebeu que tinha destruído o canhão eletromagnético que planejava enviar à Lua, mas sabia bem que se colocasse aquilo na Lua, usaria para ameaçar outros países. Ele afirmou seus ideais, o que fez ele pensar que estava completamente insano. Ao partir, ele ficou feliz que Tenchi não concordou com seu plano. Havia rumores de que ele estava colaborando com outros países. Ele usava o metal negro do Japão para trocar por dinheiro e armas de outros países. Tenchi tinha um desejo de unir as regiões do Japão, mas agora nessa situação, ela estava preocupada que muitas pessoas seriam enviadas aqui para assassiná-la e ela sabia que era egoísta. Mas ela esperava trabalhar com ele por um longo tempo, porque agora poucas pessoas poderiam lhe dar uma sensação de confiança como você. Enju então acordou e disse que tinha um mau pressentimento. Ele então teve que olhar pela janela. Um flash de luz apareceu e ele imediatamente fez Tenchi abaixar. Uma bala entrou voando, forçando-o a tirá-la do carro. Outra bala veio, então Enju se levantou para bloqueá-la e deixou que os outros seguranças levassem Tenchi para a segurança. Ele não sabia quem tinha atirado, mas eles já tinham ido embora. Tina era aquela assassina, e ela não sabia quem a tinha obstruído. Na manhã seguinte, ele foi encontrar Tina novamente e comprou comida para ela. Ele não sabia quem era a pessoa da noite anterior. Embora ele tivesse investigado indivíduos suspeitos, não havia pistas. Ele então viu Tina polvilhando algo em sua comida para manter-se alerta, mas ela não conseguia comer sozinha, então ele a alimentou rapidamente. A garotinha realmente gostava de Satomi porque ele a tratava muito bem. Fazia muito tempo que ela não sentia alegria vinda de você. Ela foi então chamada por seu mestre, então saiu correndo. O mestre a informou que o próximo alvo seria Kisara. Em seguida, ele voltou à escola para encontrar Miori. Kisara queria atacar porque não podia deixá-lo sozinho com Miori, mas ele foi imediatamente puxado para dentro, e se Kisara quebrasse a porta, teria que pagar uma indenização. Ele entrou para encontrar Miori, e ela tinha informações sobre o incidente da noite anterior. Com base no ângulo, ela encontrou a posição do assassino, e ele pediu para ela investigar o presidente Osaka. Ela ainda queria que ele se mudasse para trabalhar na empresa dela, e estava pronta para oferecer seu corpo a você. Kisara teve que invadir para interromper. Miori jogou lenha na fogueira, deixando um incerto sobre como explicar, porque Kisara era conhecida por ser teimosa. Ele contou à professora e ela riu porque ele era de fato bastante atraente e galante, mas sexualmente fraco a ponto de não se atrever a fazer uma garota sua. A razão pela qual ela ligou para ele foi porque ele alcançou uma classificação suficiente para ouvir algumas informações. Ela era a presidente do projeto de evolução humana. E esse projeto envolvia 4 países. Porque o projeto era bastante difícil naquela época e descobriram que as crianças amaldiçoadas tinham habilidades de luta mais fortes, eles permitiram que os soldados mecanizados da época se tornassem parceiros das crianças amaldiçoadas para lutarem juntos.
A maioria dos soldados mecanizados tinha altas patentes, então, se ele quisesse investigar seu passado, poderia enfrentar oponentes tão fortes quanto ou mais fortes que Haruko. Seu trabalho estava feito, então a professora disse a ele para ir para casa e confortar Kisara primeiro, pois ela ainda tinha um assunto com Inju. Tina, nesse momento, ouviu seu mestre dar mais informações de que Kisara tinha um par de agentes de segurança civil trabalhando sob seu comando. Só de ouvir o nome de Inju, ela deixou cair o telefone e seu mestre desligou. Ela então foi ao escritório de Kisara para abrir fogo. Ela se escondeu e depois avançou para cortar a arma, mas ainda foi contra-atacada e estrangulada por Tina. Ela chamou o nome de Satomi, fazendo a menina hesitar. Satomi correu para atacar e a garota ficou muito chocada ao ver Satomi ali. Tina tinha atirado para afastar Satomi, mas ele a deteve e deixou Kisara cortar o chão. Tina rapidamente escapou enquanto Kisara foi levada para o hospital para diálise, porque seus rins há muito estavam instáveis. Ele queria que ela fizesse a cirurgia de rim logo, mas não havia doador. Ela tinha aprendido algo com Miori e decidiu deixar que ele segurasse sua mão, mas foi subitamente apalpada por Inju. Havia a possibilidade de que o recente ataque e a tentativa de assassinato contra Tenchi estivessem relacionados, então eles tinham que se responsabilizar por deixar Tina escapar. Ele também se perguntava sobre o que o professor disse a Inju. Inju não entendeu muito porque era tudo sobre física e tal. Kisara queria que ele parasse Tina, e ele certamente faria isso, quer ela dissesse ou não. Ele então teve que ir com Tenchi novamente. Ele queria que ela ficasse segura porque tinha certeza de que o presidente Usaka estava por trás disso. Ainda assim, ela fingia ser ingênua em prol da paz, mas estava pronta para aceitar o resultado. Eles então chegaram ao local de encontro, mas foram atacados novamente, então Satomi teve que bloquear as balas e foi ferido. Ele a levou embora enquanto as balas ainda estavam sendo disparadas, então teve que dizer ao motorista para dirigir até a garagem de estacionamento. Ele deixou Inju ir lidar com Tina. Ele acreditava que Inju estaria segura, mas Tenchi veio informar que ela tinha acabado de investigar Tina e sabia que Tina era uma soldado mecanizada de alto nível, então Inju certamente não conseguiria derrotá-la. Mas quando ele acabou de ligar para Inju, foi Tina quem atendeu. Ele então foi ao hospital e o médico disse que Inju estava estável, mas ficaria em coma por 2 dias. Ele ouviu Kisara dizer que Tenchi ainda tinha uma terceira reunião amanhã à noite. Ele então lembrou quando chegou à cena e soube que Inju tinha sido baleada de 4 direções diferentes e 3 metralhadoras tinham sido destruídas. Ele então foi para casa e não sabia o que fazer. Talvez devesse largar o emprego porque tanto Kisara quanto Inju tinham se ferido e ele não conseguiu derrotar Tina. Ele então encontrou Takuto novamente e queria que ele fizesse um plano falso enquanto ele lidaria e protegeria Tenchi ele mesmo. Em seguida, foi encontrar a professora e pediu-lhe que usasse seu conhecimento sobre mini-aeronaves para ajudá-lo a lutar contra Tina, porque ele queria trabalhar para aumentar sua classificação e aprender sobre os segredos do mundo. Ele então saiu e ligou para Miori, indo ao lugar dela para treinar. Ele tinha um olho mecânico que o ajudava a processar informações mais rapidamente, mas os resultados mostraram que sua velocidade atual em comparação com a de Tina era apenas 1/6 da dela. Naquela noite, Tina havia planejado um assassinato, mas a garotinha viu que a posição parecia suspeitosamente óbvia de propósito. Tina então foi embora e esperava que Satomi não aparecesse, mas então a dura realidade fez com que Tina e ele se enfrentassem. Ele tentaria derrotar Tina a todo custo. Ele então desviou das balas de longe e correu para dentro de um prédio para se esconder. Ele viu aeronaves não tripuladas e as derrubou. Miori ligou para informá-lo sobre aquelas metralhadoras controladas remotamente. Ele foi descoberto, então as armas miraram em você, forçando-o a se esconder. Miori informou que havia um total de 5 armas em torno de 3 prédios. Tina provavelmente estava no prédio do meio. Ele havia subido para um andar mais alto quando encontrou 2 aeronaves não tripuladas. Assim que elas o escanearam, ele derrubou todas, subiu até o terraço e então descobriu Tina lá em cima, então correu e saltou até lá. Ele viu que Tina tinha deixado sua arma aqui, conforme Miori relatou que Tina estava perto de você. Enquanto prestava atenção no radar, Tina saltou de cima para atacar. A garota gradualmente te dominou, e quando ele estava prestes a puxar uma bomba, ela enviou aeronaves não tripuladas adiante, e lançou uma faca para detoná-la, lançando-o contra a parede. Ele então percebeu que a bomba não parecia explodir. Quando estava prestes a desistir, a voz de Inju o incentivou e a bomba de atordoamento explodiu, cegando temporariamente Tina.
Ele aproveitou a oportunidade para derrotar a garota, e Tina queria que ele a finalizasse, mas ele a levou para fora. Tina acreditava que seu único propósito era lutar, e ele havia tirado isso dela, então ele tinha que assumir a responsabilidade. De repente, Tina foi baleada por Takuto. Ele tinha alguém para imobilizá-lo e acabar com Tina, mas Tenchi chegou para detê-lo. Ela tinha saído da reunião e queria saber o que Satomi desejava. Ele queria poder para proteger aqueles com quem se importava. Então ela o promoveu para o nível 300, maior do que a autoridade de Takuto. Ele apontou o dedo e proibiu-o de tocar no seu pessoal novamente, ou ele atiraria nele por traição. Alguns dias depois, ele ouviu que o presidente Usaka havia partido e não havia evidências da sua ligação com Tina. Ele então voltou à empresa de Kisara e descobriu que Enju havia se recuperado e que ela também havia contratado Tina, pois agora Tina não tinha para onde ir. Tina esperava sua ajuda, mas ele disse diretamente que não se responsabilizaria enquanto ela estivesse aqui. Alguns dias depois, Satomi tornou-se professor para crianças fora da cidade. As crianças constantemente sugeriam que ele e Enju tinham planejado um casamento e tal, mas ele só via Enju como uma hóspede. As crianças faziam perguntas semelhantes sobre ele e Kisara, mas ela negava que ela e Satomi fossem amantes. Mais tarde, Tenchi veio visitar, mas seu principal objetivo era encontrar Satomi para relatar que monstros estavam corroendo o bloco de metal negro que protegia a cidade. Mas eles poderiam criar um substituto em 9 dias. No entanto, em apenas 3 dias, o bloco seria destruído e os monstros invadiriam e destruiriam a cidade. Ela precisava que ele formasse uma equipe de segurança civil para lutar e ganhar tempo até que pudessem substituir o bloco de metal negro. À noite, ele viu 2 garotas esperando por ele em casa. Tina tinha preparado o jantar, pizza, e ela não sabia fazer nada além de pizza. À noite, Enju foi dormir enquanto Tina conversava com você. Ela sabia da ameaça iminente à cidade e decidiu segui-lo para lutar. Ele ainda não sabia como lidar com os monstros, então provavelmente teria que recrutar mais pessoas. Tina lutaria com ele porque ele havia salvado sua vida. Na manhã seguinte, Kisara veio buscar Tina, mas não a encontrou. A garota então emergiu debaixo do cobertor, grata a ele por lhe ensinar algumas coisas novas na noite anterior. Todos entenderam mal, e Kisara chamou a polícia imediatamente sem te defender. Satomi então levou Tina para recrutar soldados. Ele também aproveitou a oportunidade para levá-la para sair. Quando chegaram à loja de roupas, as roupas eram muito caras. Então ele correu na frente. Ambos brincaram na fonte e depois foram ver bichos de pelúcia. No caminho, ambos viram uma criança amaldiçoada que também era cega. Ele pensou que as crianças amaldiçoadas eram imunes a doenças, mas essa menina havia se cegado ao ouvir sua mãe dizer que ela odiava esses olhos. Ele também viu pessoas pregando peças cruéis, então deu dinheiro para a menina ir para casa. A menina então ouviu sobre pessoas protestando. Ele e Tina foram então para a casa de conhecidos, os irmãos Katagiri. Ambos sabiam sobre o Black Bloc e seus esforços de recrutamento, mas o irmão mais velho exigiu pagamento. Se fosse apenas para aumentar o posto e algumas outras coisas, não era necessário. Então ele queria que lutassem por você, mas eles só serviam aqueles mais fortes do que eles. Então os 4 foram para o quintal praticar luta. Satomi era muito fácil, ele notou que havia muitas cordas de arame amarradas por aí. Tina constantemente desviava e sabia exatamente onde as cordas de arame estavam. Ela foi atacada pelo irmão mais novo, mas controlou as cordas de arame para contê-lo. Ela admitiu que esses 2 irmãos eram fortes porque podiam desafiar um nível alto como o dela. Ele então levou Tina para conhecer sua professora porque Tina tinha ouvido falar dela, mas nunca teve a chance de conhecer. Ambos entraram, mas ainda não tinham encontrado a professora. Enquanto olhava ao redor da sala, ela de repente correu para agarrar Tina. Aconteceu que ela não tinha comido há muito tempo. Ela notou Tina e achou que ele estava prestes a ir para a prisão por muito tempo, mas ele não tinha sequestrado ninguém. Tina também confiava em você, então o professor inventou um monte de coisas pervertidas que ele fez. Tina estava começando a duvidar, mas ele a aconselhou a não ouvir. A professora também mencionou que Shuma tinha vindo procurá-la outro dia. Tina perguntou sobre Shuma, e Satomi explicou que ele era seu veterano quando estava aprendendo artes marciais. Shuma era tão forte que ele nunca conseguiu vencê-lo, mas ele de repente deixou o dojo sem motivo. Tina sabia que em breve seria caçada, então estava pensando em deixar a companhia de Kisara. Mas ambos chamaram Tina de idiota porque Satomi não era fraco o suficiente para precisar que ela se preocupasse.
Como Tina não os odiava, não havia problema algum. Tina então adormeceu, e o professor notou que Enju e Tina ainda eram jovens, mas crianças amaldiçoadas logo seriam corroídas pelo vírus e morreriam. Se quisesse mudar o mundo, teria que se tornar um político. Mas ele estava confiante de que havia muitas maneiras de mudar o mundo, e uma delas era eliminar todos os monstros. A professora riu quando ouviu isso, porque ele era realmente diferente dela. Ele tinha uma alma muito pura. A professora então abriu alguns documentos secretos para ele ver, e a informação que supostamente tinha sido deletada ainda estava lá, mas alguém a havia trancado para que ninguém pudesse acessar. De repente, Kisara ligou dizendo para ele assistir ao noticiário imediatamente. O fato de que o bloco de metal preto estava gradualmente ficando branco foi descoberto pela imprensa. Eles anunciaram isso para toda a cidade, e Tenchi teve que realizar uma conferência de imprensa para esclarecer a situação. As pessoas questionaram-na sobre saber que o bloco de metal logo mudaria de cor e perderia seu efeito, mas não anunciar isso. O irmão mais velho dos Katagiri achava Tenchi lamentável por ser pego na onda de críticas. Além disso, pessoas ricas compraram todas as passagens de avião para partir, então logo aconteceriam tumultos. As 3 meninas reclamaram que a tenda delas parecia um trapo, então Satomi teve que rapidamente encontrar outro par para completar a equipe e receber os suprimentos adequados. Ele e Enju foram procurar aqueles que atendiam aos requisitos. Enju encontrou um par, mas ele percebeu que pessoas usando armaduras assim geralmente tinham muito medo da morte, então convidá-las para uma missão que exigisse arriscar suas vidas seria inútil. Enju encontrou um grupo usando bem pouca armadura, mas pareciam bastante estranhos, então ele passou. Ele não conseguiu encontrar nenhum time adequado. Ambos então descobriram um grupo se reunindo ali, então ele foi olhar e viu que o cara com armadura tinha sido esfaqueado até a morte ali. Ambos desceram novamente e parecia ter havido uma briga, então ele foi verificar, e Satomi reconheceu seu veterano, Shuma, ali. Ele estava sendo provocado por um cara gordo, então colocou seu parceiro em um canto primeiro e deixou seu parceiro cortar a arma do cara. Satomi entrou para encontrar seu superior novamente. Shuma tinha ouvido falar sobre seus recentes feitos e também queria juntar-se ao seu time para lutar. Ele perguntou se o cara morto de armadura ali era obra de Shuma, mas ele não sabia de nada sobre isso. Naquela noite, Shuma se apresentou aos irmãos Katagiri. Seu parceiro era Fuse, que era como um gato. A razão pela qual ela usava esse chapéu era para esconder suas orelhas de gato. Agora o grupo só tinha 6 pessoas, mas Satomi queria até 10 pessoas para estar completo, porque 10 pessoas seriam mais fáceis de apoiar umas às outras. De repente, Kisara também chegou e ela queria se encontrar com Tina. O posto de Tina estava sendo revogado, mas Kisara veio implorar a Tenchi e Tina seria permitida continuar lutando. Ela também ficou surpresa ao ver Shuma novamente, mas Satomi a puxou para fora. Ele achava que a doença dela ainda estava presente, então ainda não a tinha deixado lutar. Mas Tina também veio pedir em nome de Kisara, e também usou sua posição como presidente para ordenar você. De repente, alguém veio informar que o comandante solicitou uma assembleia. O comandante se apresentou como Gadu e começou a ler um discurso para elevar o moral enquanto explicava o plano de escoltar a equipe que estava instalando a nova torre. Mas ele levantou a mão para sugerir que, se precisassem escoltar a equipe de instalação, por que não mover o acampamento para mais perto dessa área para lidar com contingências mais facilmente? Mas ele só apoiaria se a equipe de substituição solicitasse ajuda. Sua opinião foi quase rejeitada. Quando ele voltou para o seu grupo, sentou-se em um canto se sentindo desencorajado. Ele queria saber se Kisara realmente queria lutar com você. Ele estava com muito medo de que algo acontecesse com ela, mas ela também não queria apenas sentar e rezar enquanto ele se colocava em perigo. Os dois se olharam e Satomi estava prestes a expressar seus sentimentos, mas foi interrompido por Tina. Os outros também seguiram e acharam que os dois estavam sendo românticos no meio desta situação. Satomi então se apresentou novamente com todo o grupo. Ele agradeceu a todos por lhe emprestarem sua força para reconstruir o bloco de metal negro. Enju pensou que agora que o grupo estava quase completo, eles poderiam recitar um slogan para aumentar o moral. Na manhã seguinte, ele e Kisara foram ensinar as crianças novamente. Ele queria que toda a turma escrevesse seus sonhos futuros no papel. Ninguém conseguia pensar no que escrever. Satomi sentiu que fazer isso poderia ajudar a esquecer um pouco da tensão da arma de metal. O tio também agradeceu aos dois por virem ensinar durante este tempo tenso. Enju então mostrou seu papel e desejou ser a esposa de Satomi.
Tina também entregou seu papel com um desejo semelhante. O tempo acabou, então ele pediu que toda a turma entregasse seus papéis, mas ainda ninguém tinha terminado. Assim, ele perguntou a Kisara quanto dinheiro restava e decidiu levar toda a classe a um passeio. Ele levou as crianças de trem e conduziu-as até a Estátua da Chama da Origem. No passado, a cidade tinha sido atacada por monstros 2 vezes, e após vencer a segunda batalha, esta estátua foi erguida para comemorar a vitória e lembrar aqueles que sacrificaram. As crianças tinham ouvido falar sobre o festival memorial que a cidade realiza anualmente, e estavam preocupadas que não viveriam para ver o festival. Mas a razão pela qual ele trouxe as crianças aqui foi para motivá-las a confiar nele e no governo para protegê-las. Ele e Kisara também lutariam para proteger seu aluno. Então as crianças de repente se reuniram e decidiram aceitá-lo. Todas decidiram que seriam sua esposa no futuro. Inju e Tina o abraçaram para reivindicá-lo exclusivamente, mas outras correram para abraçar Satomi. Naquela noite, quando todos já tinham ido dormir, Kisara veio procurar Satomi e queria dar um passeio com ele. Ela o conduziu até o bloco de metal que havia sido erodido excessivamente. Este bloco precisaria construir pequenos blocos de longe e trazê-los para cá para montar. Mas e se o monstro cuspir fluido corrosivo de novo? Mas parecia que desde que o bloco de metal teve um mau funcionamento, aquele monstro não foi visto novamente. Então ele suspeitava que precisava recarregar sua energia. Então ele pediu a Kisara para investigar. Ela então foi deitar na grama e queria que Satomi deitasse com ela. Ela admitiu que estava muito feliz porque ter você, Inju e Tina na empresa parecia uma família. Mas essa felicidade poderia muito bem acabar, o que a deixava muito preocupada. Ele jurou protegê-la, e que ele e as 2 garotas não iriam a lugar nenhum. Ele segurou a mão de Kisara, e ela percebeu que o dia de hoje estava quase acabando, e que em apenas mais 2 dias, aquele bloco de metal seria destruído. No dia seguinte, a cidade estava muito mais vazia, pois o abrigo havia sido construído, mas apenas 30% da população tinha espaço, então as pessoas estavam desconfiadas deste plano de evacuação. Satomi estava andando na rua quando viu a garota cega de antes sendo intimidada, então ele correu para ajudar. A garota pediu desculpas a Satomi porque tinha prometido a ele que não faria mais esse trabalho, mas ainda assim fez. Ele então disse aos outros para irem embora e disparou um tiro. Ele havia ajudado a garota e queria que ela voltasse para casa desta vez e não retornasse aqui novamente. A garota tocou seu rosto para escrever como ele era. Naquela tarde, quando ele voltou ao acampamento, ouviu que Kisara não estava feliz ensinando hoje porque, sem Satomi, nenhuma das crianças a aceitava. Ele tentou incentivá-la, mas foi inútil. O mais velho Katagiri deu a Kisara uma pilha de papéis que alguém havia enviado hoje. Este foi o resultado da investigação sobre o bloco de metal que ela tinha pesquisado. Ela descobriu algo e imediatamente jogou um monte de papéis no fogo. Satomi tentou recuperá-lo e viu que estava relacionado à família da Kisara. Satomi continuou a ensinar mais um dia para se despedir de seus alunos. Os irmãos Katagiri achavam que ele só traria mais problemas, pois queria ter responsabilidade por eles. Ele foi à tenda de Kisara e Tina estava prestes a acordá-la, mas ele queria que ambas fossem mais tarde se desejassem. Ele e Inju planejavam o que fazer no último dia antes de realizar a missão. Mas quando chegaram, viu policiais ao redor. Sentindo que algo estava errado, ele correu para verificar e testemunhou uma cratera de bomba ali. Ele foi então levado pela polícia para identificar os corpos, e eram todos seus alunos. Todos tinham sido mortos pela bomba. Ele saiu e encontrou Inju correndo para lá. Ele disse a Inju para ir para casa, mas ela queria ver seus amigos. Ele pediu à polícia para levar Inju embora, mas ela usou seu poder para entrar correndo, e então gritou ao ver a cena. Ele só podia sentir-se impotente e não podia fazer nada. Satomi foi até o telhado para olhar os sonhos que os estudantes tinham escrito no papel, mas todos foram levados pelo vento. Kisara ligou e informou que Tina havia se acalmado. Ele sabia que esse incidente foi causado por aqueles que se opunham e odiavam as crianças amaldiçoadas, porque encontrou fragmentos de metal preto nos pedaços da bomba. Ele não sabia por quem ele e Inju estavam lutando e por quê. Se eram eles que aplicavam a justiça, onde estava essa justiça neste mundo de lixo? Ela queria que ele lutasse para salvar aquelas pessoas, e eles mudariam um pouco seus pensamentos sobre as crianças. Ele achava esse trabalho realmente sem sentido, mas então toda a torre de repente desabou.
A razão foi que não previram que a força do vento faria a torre cair antes do esperado. Kisara chegaria lá primeiro, enquanto Satomi foi chamar Enju. A garota ainda estava desorientada, e quando ele mencionou o colapso da torre, ela teve que recobrar a compostura para juntar-se a ele na luta. As forças de segurança civil então ficaram esperando para ver como o exército governamental do outro lado lutaria. As explosões de repente pararam, fazendo-os pensar que o exército havia vencido, mas o tanque voou de volta e os monstros então avançaram. O grupo de Satomi descobriu um bando de monstros voadores que poderiam flanqueá-los. Mas deixar a posição agora seria considerado insubordinação. No entanto, o grupo inteiro apenas seguiu sua direção. Seu grupo então abandonou sua posição e correu para a floresta para atacar os monstros dentro. Todos coordenaram bem e se apoiaram mutuamente para garantir que ninguém estivesse em perigo. Mais tarde, ele e o grupo retornaram ao campo de batalha, mas os monstros haviam varrido tudo, não deixando nada para trás. As pessoas restantes também foram atingidas pelos monstros. Ele viu o comandante em pé lá. Ele foi perguntar e soube que tudo tinha acabado. Entre os monstros havia algo chamado Lança de Luz. Ele e seus companheiros, embora mortos, ainda estavam de mãos dadas e agora ele caiu direto na boca do monstro. Depois, ele também testemunhou como a lança de luz que o comandante mencionou era aterrorizante. Elas disparavam por todo o campo de batalha e destruíam tudo sobre o que brilhavam. Os monstros então de repente se voltaram e recuaram. Tudo o que restou após a batalha foram apenas ruínas. Metade das tropas havia morrido. Quanto aos monstros, mesmo que morressem, ainda podiam se reproduzir. A situação da batalha após esta noite seria 500 forças de segurança civil contra 2.000 monstros, um número completamente sem esperança. No dia seguinte, ele foi ao hospital de campanha e viu Enju trabalhando lá. Kisara elogiou que a menina havia ajudado os soldados a se sentirem melhor. Sua professora também veio aqui e recebeu um bilhete para descer ao abrigo, mas rasgou-o em vez de dá-lo a outra pessoa, porque as pessoas se matariam por isso de qualquer maneira. Ela não acreditava que um abrigo poderia proteger a todos. Ela escolheu ficar aqui para encorajar aqueles que ousavam enfrentar o perigo. Os pensamentos humanos geralmente são lógicos, mas as ações são baseadas em emoções. Ela queria que ele agisse porque, se parasse, a morte o alcançaria. Quando ele perguntou sobre Enju, ela apenas sentiu pena dos amigos da menina, mas ainda achava que Enju estava bem porque a garota tinha mais resiliência do que eles pensavam. Por enquanto, não mencionariam nada que fizesse Enju se lembrar daquele evento triste. A professora então deixou os três irem para casa e descansar. Os três chegaram a uma mansão abandonada na floresta. Este era um lugar de descanso temporário que Shuma havia encontrado. Assim que entraram, Tina já havia limpado tudo por dentro. É apenas por alguns dias, mas limpo ainda é melhor. No meio do verão, eles ainda tinham que acender a lareira porque a poeira do pilar negro havia coberto o céu, então eles sentiriam frio pelos próximos dias. O grupo então se sentou para comer e beber felizmente como uma família. Eles não sabiam porque o monstro da última vez havia recuado. Kisara também o chamou, dizendo que havia algo para discutir. Era sobre os pacientes atingidos pela lança de luz. A maioria estava surda e cega, bastante semelhante aos sintomas de envenenamento por mercúrio. Tina também tinha visto um monstro de nível 4 que parecia capaz de disparar mercúrio, como Kisara disse, mas ela não conseguiu transmitir a imagem. De repente, um soldado veio até Satomi e disse para ele encontrar o comandante Gadou. Ele havia perdido uma perna na batalha e perguntou como estava seu filho em seus momentos finais. Ele só pôde mentir que a pessoa lutou muito bravamente. Ele se sentiu bastante enganado por deixar seu filho entrar na segurança civil. Ele havia descoberto o segredo sobre o grande monstro na batalha. Ele sabia que o grande secretava uma substância chamada feromônio, e isso fazia com que os monstros ao redor se concentrassem em direção a ele. E seu ferimento havia feito todo o rebanho recuar. Então eles só precisavam matar aquele grande, e os monstros se desintegrariam. Mas ele sabia que aquela coisa era imortal porque ele tinha tentado cortar seu cérebro ou atacar seu coração, mas ainda assim ela podia se regenerar. Ele também sabia sobre aquele que atirava a lança de luz, e esse era tão perigoso quanto o grande. Ambos eram como o rei e a rainha, então, para vencer, tinham que derrotar os dois. Mas ele só mencionou agora que ele e seu grupo haviam deixado sua posição por conta própria. Embora ele tenha explicado que foi lidar com o grupo traseiro, ordens eram ordens. Ele decidiu dispersar seu grupo e executá-lo como exemplo.
Quando ele resistiu, foi derrubado por seu associado e sua maneira de executá-lo foi forçá-lo a infiltrar-se nos monstros e lidar com a rainha. Em troca, ele não puniria sua equipe, ele teve que voltar para arrumar suas coisas e sair silenciosamente. Kisara descobriu que ele estava indo embora, mas ele não queria que ela o seguisse. Ela queria fugir com você, mas onde ainda havia lugar para se esconder? Ele teve que ir sozinho e no caminho foi atacado por uma matilha de cães. Ele disparou sua arma para matar alguns e correu, mas eles o arrastaram para o rio. Ele agarrou-se a uma rocha, mas foi cercado na margem. Mas de repente eles se afastaram, e quando voltaram, estavam todos mortos. Ele encontrou Haruko e Hina de novo. Ele ainda estava vivo e veio ajudar você. Ele ainda estava cauteloso com ele, então lembrou que ele lhe deu remédios e bandagens para tratar suas feridas. Perguntou o que ele estava fazendo e ele contou sobre ir matar monstros. Ele tinha visto o monstro disparando o mercúrio que ele estava procurando porque havia assistido à batalha de ontem. A razão pela qual ele não participou foi que ele não precisava de paz. A razão de ele usar uma máscara era porque ninguém queria ver o rosto dele. Se o fizessem, aquela pessoa se arrependeria. Ele sabia que tinha inveja do poder dele e também tinha inveja da sua vida feliz. Então decidiu que iria ensinar o que é a verdadeira alegria. Ele tinha certeza de que ele teria que se juntar ao lado dele. Na manhã seguinte, ele encontrou Haruko novamente, e ele contou a ele a localização daquela rainha. Ele foi e seguiu porque ele também queria encontrar aquela monstro. Os três encontraram o covil dos monstros. Haruko apontou aquele que ele tinha visto, observando que seus membros estavam degenerados, então precisaria de outros monstros para ajudá-lo a se alimentar e a se mover. Originalmente, Satomi planejou explodi-lo com explosivos, mas sua mochila foi levada pelo rio. Haruko queria entrar e lidar com ele usando suas partes do corpo mecanizadas. E ele sozinho não seria suficiente, então precisava da ajuda de Satomi. Ambos avançaram e lançaram ataques poderosos, fazendo o monstro gritar de dor. Conseguiu disparar apenas um tiro antes de desmoronar completamente. Os pequenos monstros foram alertados e correram em desordem. Satomi sofreu complicações de seus ferimentos e foi atingido, mas Hina veio resgatá-lo. Os três se esconderam em um canto e descobriram que o Grande também estava neste grupo e fugindo. Ele correu para relatar a Tenchi para enviar aviões porque tinha lidado com a rainha. Ela enviou jatos para disparar mísseis nos monstros. Derrubou os aviões. O rei, embora sua cabeça estivesse esmagada, ainda era imortal como Gado havia dito. A batalha depois foi novamente feroz, e quando ele retornou ao acampamento, a maior parte estava em ruínas. Mas Enju estava bem e correu para abraçá-lo porque ele havia saído sozinho. Ele também reencontrou Kisara, que o informou de que ele seria o novo comandante, já que Gadou havia se sacrificado. Ele foi ver o corpo de Gadou e disse honestamente que não o odiava. As pessoas lá embaixo estavam causando problemas com Haruko porque ele havia batido em algumas pessoas no acampamento, mas ele simplesmente respondeu ao desafio deles. Hina queria lutar com Enju, mas a irmã mais nova de Katagiri a segurou. Satomi pensou que não era hora de discutir, mas eles deveriam pensar em maneiras de derrotar os monstros. Haruko decidiu observar de perto suas habilidades de liderança. Mais tarde, ele reencontrou Shuma e perguntou onde estava sua parceira, Midori, e foram levados para a enfermaria. A garota havia se ferido enquanto ajudava outra pessoa. A capacidade de percepção dela havia sido tirada pelo veneno, e sua taxa de erosão logo ultrapassaria o nível de alerta. Haruko queria que ele terminasse a vida de Midori ele mesmo. Ele então visitou Midori e ouviu-a falar sobre sua vida. A garotinha também notou que Kisara tinha um cheiro destrutivo bastante forte e podia facilmente se perder na escuridão. Mas se Satomi se tornasse o líder, ela acreditava que Kisara ficaria bem. Midori então se desculpou para ir ao banheiro. Satomi não podia segui-la, e após um tempo, ele foi com todos procurá-la. Mas ele apenas encontrou Shuma parado em frente a Midori, que havia falecido. A garotinha havia escolhido a morte para evitar ser um fardo para todos. Shuma disse que ele e Midori eram muito parecidos e que ele na verdade não tinha saído do dojo, mas foi expulso, porque ele havia personalizado a força da arte marcial. Agora era mais adequada para o trabalho de segurança civil do que para continuar no dojo. Satomi queria pedir desculpas, mas Shuma acreditava que a culpa era dos monstros. Então, se ele quisesse fazer algo, deveria destruir aquele rei dos monstros por ele. Shuma havia encorajado seu espírito e queria que Satomi tivesse sucesso.
Na manhã seguinte, ele vestiu o uniforme de comandante e foi se encontrar com os outros integrantes da segurança civil. Eles não o queriam como comandante e queriam fugir, então ele renunciou e esfaqueou um para deixar claro. Quando eles retaliaram, Haruko se interpôs para protegê-lo. Ele declarou que se alguém pretendesse se opor ou fugir, ele os espetaria todos, porque não era tão gentil quanto Gadou. Quando Kisara questionou suas ações, ele argumentou que todos tinham medo dos monstros, então ele tinha que fazê-los temê-lo mais do que temiam os monstros. Embora soubesse que ninguém gostaria dele, neste momento ele não precisava disso. Kisara ficaria ao seu lado mesmo que outros se opusessem. O associado de Gadou achava que ele estava se tornando um ditador, mas ele acreditava que não podia ser como Gadou porque as duas perdas anteriores foram por culpa dele. Quando a garotinha ameaçou transpassá-lo, Shuma a deteve. Ele queria que a garota cooperasse com ele. Ela não servia a 2 mestres, mas Shuma só precisava de sua cooperação na próxima batalha. Muitos helicópteros então chegaram e seus donos eram da Miori. Ela foi chamada pelo Satomi para ser estrategista porque agora ninguém mais estava disposto a ajudá-los, exceto a família de Miori. Ela sabia que em meio-dia a horda do Rei Monstro chegaria e trouxe uma bomba que poderia destruir completamente esse monstro. Mas era obrigatório fazer um buraco no corpo do monstro e jogar a bomba dentro, depois esperar que se recuperasse antes de detoná-la. E a única pessoa que podia penetrar aquela armadura era Satomi. Miori propôs mudar o acampamento para outro lugar, e o local para onde se mudaram foi a estátua da chama de origem. Quando chegaram, todos estavam preparados para receber o monstro. Satomi viu Enju sozinha ali, e a menina estava se lembrando de quando os amigos se reuniam aqui com Satomi. Ele havia esquecido que trazer Enju aqui a faria lembrar da dor. Ele tentou encorajar Enju dizendo que haveria um momento em que ela decidiria se salvaria este mundo ou não. Mas agora eles precisavam mantê-lo existindo primeiro. A equipe de Satomi agora tinha oficialmente 10 pessoas, e o monstro também estava pronto para começar sua fúria. E ele se lembra do guarda-costas Takuto que Satomi atirou na mão e afastou? Ele agora está de volta para se vingar. O exército de Satomi agora tinha apenas 10 minutos antes da chegada da horda de monstros. Mas ainda não podiam vê-los de longe, e de repente eles apareceram e se aproximaram como uma tempestade. Ou eles seriam destruídos ou os monstros seriam. De repente, muitas lanternas foram soltas por aqui. Satomi recebeu um telefonema de Tenchi e soube que isso era obra dela. Essas lanternas continham a esperança das pessoas, então ela acreditava que Satomi teria mais motivação para a luta. Satomi pensou que este deve ser o lado bom da humanidade. Era hora de começar a operação, então Satomi ordenou que todas as tropas abrissem fogo. Os monstros voadores no céu foram gradualmente repelidos pelo fogo humano. Quando eles diminuíram, Satomi passou para o passo 2, avançando para atacar. Ele foi sucessivamente bloqueado pelos grandes, mas seus amigos estavam sempre lá para cuidar deles por ele. De Kisara aos irmãos Katagiri, Shouma e finalmente Haruko, eles abriram caminho com sucesso para ele alcançar o monstro-chefe. Tanto Satomi quanto Enju avançaram juntos. O monstro também atirou espinhos para se defender, mas Satomi perfurou todos eles. Ele abriu um buraco em seu corpo, inseriu a bomba e fugiu com Enju. Mas enquanto ele estava fazendo a contagem regressiva, Miuri informou que a bomba havia falhado e precisava de um impacto para detonar. Ele sabia o que precisava fazer, então se despediu de Enju e agradeceu a ela pelo último ano. A menina pequena recusou, então ela foi nocauteada por um soco. Ele tentou se aproximar do monstro novamente, mas foi atingido com ácido, danificando sua perna. Ele estava desamparado e não podia fazer mais nada, então Shuma veio ajudar. Ele decidiu assumir o trabalho de Satomi porque sua técnica poderia afetar o interior do monstro, e isso também era uma heresia. Então ele tinha que enterrá-lo pessoalmente. Shuma então avançou e deu um soco que reativou a bomba e arrastou o monstro junto com ela. Quando Satomi recuperou a consciência, a única coisa que restava era uma cratera de bomba. Shuma tinha se sacrificado para afastar o monstro. Os pequenos monstros também fugiram da cidade. Blocos de metal foram agora transportados para reconstruir, mas Kisara e Satomi tinham voltado para o dojo. Kisara chamou o irmão, que também era o vice-ministro da construção, geralmente relacionado à construção dos pilares de metal anteriores. Kisara sabia que o irmão tinha desviado dinheiro e usado materiais de baixa qualidade para construir a torre anterior.
Isso também significava que ele era responsável por esta guerra. Os dois irmãos decidiram duelar e colocar suas vidas em risco. Ela usou uma técnica de espada que inventou e lançou um ataque em velocidade extrema. O irmão nem sequer viu o movimento quando uma de suas pernas já tinha ido. Ela queria que seu irmão revelasse a verdade sobre a morte dos pais. Anos atrás, o pai deles tinha planejado expor o lado obscuro da família, então foi eliminado pelos membros da família e pelo avô. Os monstros vagando pela cidade não era uma coincidência. Ela saiu irritada e disse a Satomi para fechar a porta. Ela informou a ele que seu movimento anterior tinha 2 golpes e não era direcionado apenas à perna. Seu irmão dentro da sala havia sido cortado ao meio. Satomi ouviu um grito, voltou para verificar e presenciou a cena horrível. Kizara acreditava que seu senso de justiça estava agora perdido. Ela chegou a uma conclusão e decidiu se transformar em um demônio para confrontar os outros demônios em sua família. Esta seria a vingança dela. Satomi disse às 2 garotas que talvez tivesse de considerar Kisara uma inimiga no futuro. Alguns dias depois, Tenchi realizou uma conferência de imprensa para informar toda a população de que tudo estava agora sob controle e promulgou leis para proteger as crianças de forma mais segura. Satomi e Enju foram convidados para a cerimônia de premiação, mas o trem deles encontrou um problema e parou no meio do caminho. Satomi lembrou-se das perdas anteriores e temeu estar ficando insensível a essas perdas, então pediu a Enju para ficar ao seu lado antes que ele realmente mudasse. Enju abraçou e prometeu ficar com Satomi para sempre. E com isso, o filme chega ao fim.